A última batalha começou. Suprema a verdadeira e a falsa educação no âmbito do regime alimentar, porque vivemos em uma sociedade com conceitos errôneos a respeito da dieta alimentar. Isso não começou somente hoje, mas desde as eras antigas. Como, por exemplo, vamos navegar no livro de Daniel. Daniel, capítulo 1, é o nosso livro central, onde vamos encontrar algumas filosofias da falsa educação a respeito do regime alimentar. Como, por exemplo, a sociedade crê ou tem em mente que o nosso corpo subsiste melhor com os alimentos de origem animal. Isso nós vamos conseguir compreender a partir do livro de Daniel, no seu capítulo 1, convidando assim meus amados irmãos a navegarmos no livro de Daniel, capítulo 1, no versículo 5 até o verso 16. De lembrar de que a nossa sociedade tem em mente que o nosso corpo subsiste melhor com a alimentação de origem animal. De que se você adota um regime estritamente vegetariano, de acordo com os princípios, é uma das razões, ou essa dieta vai te levar a não ter um corpo saudável, um corpo estável. Por quê? Porque a mentalidade nossa, assim como a antiga, ela está doutrinada ou ensinada de que você só pode manter uma boa consistência física de acordo com a alimentação de origem animal. Daniel capítulo 1, versículo 5 a versos 15, diz a palavra do eterno Deus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se acharam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outro nome, a saber, a Daniel pôs o de Beltazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias de Abednego. E Daniel assentou em seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo de meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria o vosso rosto mais triste do que dos mancebos que estão aos vossos iguais. Assim, arriscaria a minha cabeça perante o rei. No versículo 10, nós encontramos de que o chefe dos eunucos, ele disse que estaria colocando a sua vida em risco se Daniel e seus companheiros não se alimentassem da alimentação dada por quem? Pelo rei. Como? Por qual razão? Porque veria o rosto deles mais triste. Em outras palavras, vocês ficariam desnutridos, vocês seriam pálidos se não se alimentassem da alimentação do quê? Do rei. Continua o versículo 11. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta-nos, peço-te aos teus servos, 10 dias, fazendo que nos dê legumes a comer e a água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei. E conforme vireis que haja com os teus servos. E ele conveio nisto e o experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam a porção do manjar do rei. Irmãos, nós aqui conseguimos compreender de que o nosso corpo ele pode subsistir melhores condições possíveis na dieta aqui vegetariana. Se você adotar um princípio estritamente vegetariano, o teu corpo está em perfeitas condições.
Daniel nos provou, de acordo com a sua palavra, ou de acordo com a palavra de Deus, de que nós não precisamos nos alimentar das iguarias do rei, nem beber da bebida do quê? Do rei. A alimentação que o mundo oferece, que aos olhos humanos parece bom e nutritivo ou saudável, mas diante aos olhos de Deus elas são totalmente quê? Detestáveis. Disse a serva do Senhor, no livro Conselho sobre o Regime Alimentar, nas páginas 395. 396. Diz o seguinte: é um erro supor que as forças musculares do nosso corpo dependem da alimentação animal. Ou seja, tendo em mente de que teu corpo subsiste melhor com a alimentação de origem animal, é um quê? É um erro. As necessidades do organismo podem ser melhor supridas e mais vigorosa saúde se pode desfrutar deixando de usá-la. Os cereais com frutas, nozes e verduras contêm todas as propriedades nutritivas necessárias à formação de um bom quê? Sangue. Se queremos ter um bom sangue, se queremos ter uma boa saúde, eis a recomendação dada pelo Senhor: cereais, nozes, frutas e quê? E verduras. Quando estamos a falar dos cereais, não estamos a falar dos cereais refinados, mas estamos a falar dos cereais quê? Íntegras. E nas classes dos cereais nós temos o arroz, temos o milho, temos o trigo. Esses alimentos devem ser da verdadeira origem, que é a origem que? Integral, não alimentação refinada. Então, a serva do Senhor começa a apresentar, de acordo com a pena inspirada, de que é um erro acreditar. Essa falsa educação tem que sair em nossa mente. Precisamos crer que o nosso corpo ele pode subsistir melhor usando simplesmente os alimentos necessários que o nosso corpo necessita. Medicina e Salvação, nas páginas 278, diz o seguinte a serva do Senhor: um dos grandes erros dos que muitos insistem é que a força muscular depende da alimentação cárnea. Mas os simples cereais, frutas das árvores e verduras têm as propriedades nutritivas necessárias para produzir um bom sangue. A vida religiosa pode ser alcançada, mantida com sucesso, se a carne for dispensada, pois este regime dietético estimula a intensivas atividades e propensões sensuais e debilita a natureza moral e espiritual. A carne luta contra o espírito luta contra quê? Contra a carne. E quando a serva do Senhor fala da alimentação cárnea, nós não precisamos só nos limitar simplesmente em carnes vermelhas, precisamos ir mais além do que isto. Tanto a carne vermelha como a carne branca e os seus derivados. Nós não precisamos deste mesmo artigo. E no livro A Ciência do Bom Viver, ainda diz a serva do Senhor, nas páginas, página 124. Cereais, frutas, nozes e verduras constituem um regime dietético escolhido por nosso Criador. Esses alimentos preparados de maneira mais simples e natural possível são os mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam uma força, uma resistência e um vigor que é intelectual. Por isso que nós vimos aqui Daniel, depois dos 10 dias, ele apareceu mais que? Mais gordo, mais saudável e mais nutritivo do que qualquer um que se alimentava na porção do manjar do rei. Bom, me concederam 20 minutos para falar, então acredito que ainda tenho muito tempo. Então, nós conseguimos compreender de que a falsa educação nos ensina de que o nosso corpo subsiste melhor com essa alimentação. Mas na verdadeira educação nós estamos a aprender que o nosso corpo ela pode subsistir melhor, mesmo não usando ela. A outra falsa educação que nós crescemos e recebemos é que a respeito de uma maneira errônea,
que consiste em comer e beber ao mesmo tempo. Esse é um grande erro e que até para nós como professos povo de Deus, da verdade presente, cometemos muitos erros que consistem em comer e beber ao mesmo tempo. A sociedade cresceu assim. E nossas mães nos educaram de que depois da refeição você pode comer. Se você não está repleto, bebe água, vai ficar o quê? Vai ficar repleto. Mas a serva do Senhor diz no livro Conselho sobre o Regime Alimentar, nas páginas 420. Muitos cometem o erro de beber água fria nas refeições. Tomada com as refeições, a água diminui a secreção das salivas ou das glândulas salivares. E quanto mais fria a água, tanto maior dano causado ao estômago. A água ou limonada gelada ou coisas frescas ingeridas às refeições paralisam a digestão até que o organismo haja comunicado ao estômago calor suficiente para recomeçar o seu trabalho. Ou seja, quando nós colocamos bebidas frescas dentro do nosso organismo, principalmente ainda mais no momento da refeição, a serva do Senhor diz que a água fresca ou qualquer sumo, qualquer gasosa, qualquer refrigerante, no seu estado fresco, ele paralisa o quê? A digestão. E nesse processo de paralisar a digestão, diz a serva do Senhor, o organismo ele cria mecanismo necessário para aquecer o estômago. E nesse processo de aquecer o estômago, para eliminar a frescura do refrigerante ou de líquido colocado, esse processo causa um dano ao estômago. Por isso é que muitos sofrem problema de gastrite, dor de estômago, úlcera e muitas outras doenças estomacais. Por quê? Mediante a um estilo de vida que é errôneo, diz a serva do Senhor. As bebidas quentes são debilitadas. Nem isso os que se permitem usá-las tornam-se escravos do apetite. O alimento não deve ser impelido para dentro com água. Não é necessária bebidas com as refeições. Comei devagar e deixai que a saliva se misture com o alimento. Quanto mais líquida for posta no estômago com as refeições, tanto mais difícil será o processo da digestão do alimento. Bom, vamos parar por aqui, atendendo a nossa hora. Vamos dar continuidade no período da tarde, com mais 2 subtemas a detalhar. Então, estamos aqui a aprender de que Deus nos ensina a alimentarmos adequadamente, de uma forma regrada. Mais tarde vamos falar a respeito da irregularidade nas refeições, um dos pontos também que muitos de nós temos tropeçado. Esperamos que Deus nos traga mais esclarecimento do que aqui falamos. Seja feita a vontade de Deus, para nós uma oração e amém. Amém.